A gente reclama muito do cinema norte-americano, falando que eles não têm mais criatividade, que recentemente só sabem refazer uma história pela segunda, terceira vez. Mas você sabia que isso já acontece no cinema hollywoodiano há cerca de 100 anos? Eles têm feito várias versões de filmes. Tem filme, inclusive, que já foi refeito aí 5, 6, 7 vezes. Pois é, por conta disso, que no vídeo de hoje eu listei 5 clássicos que tem várias versões aí no cinema. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e vamos lá falar desses filmes que já tiveram aí milhões de versões diferentes, ou de épocas diferentes, países diferentes, e o primeiro deles talvez seja o que mais já foi feito na história do cinema. Eu estou falando de Titanic, né? A história baseada no naufrágio de mais de 100 anos atrás do gigantesco navio Titanic. Claro que atualmente a versão mais conhecida e mais premiada também é a versão de 1997, dirigida pelo James Cameron e protagonizada pelo Leonardo DiCaprio e pela Kate Winslet. É uma superprodução que, além do naufrágio em si, que é épico, também conta uma história de amor que ficou aí, entrou para a história do cinema, e o filme tem aí 3 horas, mais de 3 horas de duração, e levou 11 estatuetas do Oscar. Então eu vou citar outras 6 versões de Titanic. Claro que eu vou dar ênfase às mais conhecidas, isso vale também para todos os outros filmes que eu citar aqui. Além da versão de 97, a gente teve uma versão em 1912. Muda, preto e branco, claro que é um filme mais curtinho, e esse filme ele rolou cerca de 1 mês após o naufrágio do Titanic. Então, pessoal, o nome do filme é Resgatada do Titanic. E o mais interessante sobre esse filme é que a atriz principal dele realmente estava no naufrágio do Titanic. Obviamente, ela sobreviveu. Pouco tempo depois, ela já estava gravando um filme sobre o naufrágio. Em 1943, a gente teve uma versão alemã do Titanic, que foi mais ou menos ali na época da Segunda Guerra Mundial. Então os alemães queriam provar com o filme, com essa versão da história do Titanic, o quanto os ingleses eram incompetentes e deixaram um monte de gente morrer ali naquele naufrágio. Em 1958 a gente teve uma versão inglesa do naufrágio, conhecida como Somente Deus por Testemunha, um dos filmes mais queridos sobre a história do Titanic. Inclusive, foi o primeiro filme que tentou ser fiel ao máximo ao acidente original, porque ele usou relatos de testemunhas que tiveram ali no acidente mesmo. Então é uma produção que inclusive foi bastante premiada na época. Tivemos também em 79 o filme SOS Titanic, que foi o primeiro filme sobre essa história colorido, e ele foi feito para televisão, foi dividido em 2 partes, mas existe também a parte compilada dessa produção. Falando em produções para televisão, em 96 a gente teve uma versão do Titanic protagonizada pela Catherine Zeta-Jones. Inclusive essa versão passou várias vezes no SBT. Se você acompanhava o SBT, você já deve ter assistido ela. E um ano depois a gente teve a famosa versão do James Cameron, de 1997, que até hoje para muitos é considerada a versão definitiva dessa história. E o segundo filme que teve uma pancada de versões aí no cinema é o Grande Gatsby. E, inclusive, o Leonardo DiCaprio foi o ator que recentemente interpretou esse personagem tão conhecido lá nos Estados Unidos. Afinal, ele é baseado em um livro muito famoso da literatura norte-americana,
que leva o mesmo nome, O Grande Gatsby. E o filme de 2013 é um filme glamuroso, né? Muito bonito visualmente, o uso de músicas, né? Também foi muito bem utilizado, com umas misturas de músicas mais modernas, com ritmos na vibe dos anos 20. Mas antes dessa versão de 2013, a gente teve muitas outras versões. Inclusive, para quem não conhece essa história, ela segue um milionário, Jay Gatsby, que o pessoal, os vizinhos dele, não sabe muito bem de onde ele veio, qual é a origem do dinheiro dele, mas o cara faz umas festas muito glamourosas, aí na hora de ir pra festa, todo mundo vai. Então você acompanha o relacionamento dele com alguns vizinhos, algumas paixões antigas que ele tem, que vai levar aí a situações bem dramáticas. E, inclusive, o primeiro filme sobre essa história foi lá em 1926, né, que era uma versão em preto e branco e muda. Aí, cerca de pouco mais de 20 anos depois, em 1949, a gente teve uma outra versão dessa história. Mas aí foi em 1974 que a gente teve uma versão em cores protagonizada pelo grande Robert Redford no papel do Jay Gatsby. E ele ficou muito famoso por esse papel, porque ele tem aquela pinta de galã, de cara charmoso e misterioso ao mesmo tempo, e foi bastante marcante essa versão aqui. E aí, muito tempo depois, em 2000, a gente teve uma nova versão dessa história, mas mais uma vez um filme feito para televisão. Inclusive tem o Paul Rudd no elenco, mas é um filme que não teve tanta repercussão assim, então por isso muita gente nem sabe da existência dele. E aí, 13 anos depois, a gente teve a versão mais recente do Leonardo DiCaprio, que é um ótimo filme e que soube muito bem passar a essência do livro original mesmo em tempos contemporâneos. E o número 3 da nossa lista, na verdade, é uma história literária da grande escritora Agatha Christie e uma das histórias que mais foi adaptada tanto para o cinema quanto para séries. Eu tô falando de E Não Sobrou Nenhum, também conhecida aqui no Brasil como O Caso dos 10 Negrinhos, e a primeira versão veio lá atrás, em 1945, em um filme preto e branco. Inclusive, em 1965, a gente teve duas versões dessa história. Uma produção britânica e a outra uma produção de Bollywood, indiana, que também foi baseada no livro da Agatha Christie. Também tivemos outras versões, como no ano de 1974 e 1989, sem contar que essa história foi base para muitas outras histórias. Inclusive, você já assistiu aquele filme Identidade, de 2003, protagonizado pelo John Cusack? Pois é, esse filme foi muito inspirado nessa história aqui. Inclusive o diretor, o James Mangold, já falou isso em algumas entrevistas. E aí, em 2015, a gente tem que, para mim, se não é a melhor versão, tá entre uma das melhores, que é uma série britânica, né, E Não Sobrou Nenhum, como é conhecida. É uma minissérie de, se eu não me engano, uns 8 episódios, muito bem produzida e que soube pegar muito dos elementos originais da obra literária. No one's coming for us. We won't be leaving the island. This is the end. E o quarto dessa lista é um conhecidíssimo aqui do Brasil, principalmente por ter passado 1 milhão de vezes na Sessão da Tarde. Era aquele filme na Sessão da Tarde que o povo ficava peladão e tava tudo ok. Eu tô falando de A Lagoa Azul. As versões que passaram na Sessão da Tarde, foi a que mais passou lá foi a versão mais conhecida também, que é a de 1980, mas tiveram outras versões muito mais antigas e até uma mais recente, bem tosquinha. A primeira versão foi em 1923, é preto e branco, muda, inclusive hoje em dia você não encontra o filme tá perdido, só se acha aí algumas imagens no Google mesmo. Aí a segunda versão, melhor produzida, mais conhecida, veio em 1949. Inclusive foi uma versão que ficou muito conhecida porque eles testaram mais de 5.000 candidatos
para fazerem ali os dois protagonistas, até chegarem nas estrelas do filme, a Gene Simmons e o Donald Houston. E a versão mais conhecida foi a próxima, que veio em 1980, protagonizada pela Brooke Shields e pelo Christopher Atkins. Inclusive a Brooke Shields tinha apenas 14 anos na época da gravação. Isso deu um bafafá gigantesco, né? Porque teve ali várias cenas de nudez, inclusive o diretor disse que substituiu ela várias vezes, mas não se sabe até quando isso realmente procede. Mas sem sombra de dúvidas é a versão mais icônica do cinema. Daí em 91 a gente teve uma nova versão, que é De Volta à Lagoa Azul, que meio que foi considerada uma continuação do filme de 1980. Inclusive nesse filme a gente tem a Milla Jovovich, né, estrela aí dos filmes Resident Evil, Quinto Elemento, que estava bem novinha aqui, mas o filme foi bem criticado aí na época, tanto pelo público quanto pela crítica especializada, e meio que caiu no esquecimento. Em 2012 a gente teve uma versão aí mais recente, até breguinha, porque eles tentaram modernizar a história para os dias atuais. O nome do filme é Lagoa Azul, O Despertar. Então parece bem aqueles romances adolescentes que a gente vê à torta e à direita aí no cinema hoje em dia. Pois é, inclusive o Christopher Atkins, que foi o protagonista da versão de 1980, faz uma participação aqui, e é um filme que caiu no esquecimento também por motivos óbvios. Bem, e o último filme de hoje também é conhecidíssimo. Tô falando de King Kong, aquela história do macacão que se apaixona pela atriz, né, e acabam capturando ele, levando para a cidade, e você já provavelmente sabe o restante da história. A primeira versão de King Kong foi de 1933, preto e branco, né, com o macacão lá, o cara vestido de macaco, e aquela coisa bem arcaica mesmo, afinal há quase 100 anos atrás. Em 1962, o King Kong ganhou uma versão japonesa que se chama King Kong vs Godzilla. O King Kong foi capturado, levado lá pro Japão, e ele enfrenta o Godzilla. Inclusive Hollywood tá querendo fazer uma versão aí em 2020 desse confronto, então se prepara para ver isso em breve. Em 1976 a gente teve uma das versões mais conhecidas dessa história, que foi o primeiro remake genuíno mesmo do filme original de 33, também intitulado King Kong, e que segue basicamente a mesma premissa. E em 2005, Peter Jackson, diretor da trilogia Senhor dos Anéis, volta com essa história cheia de efeitos especiais, uns bichos bem bizarros também. É um filme que teve um bafafá muito grande na época, justamente pelo uso excessivo aí de CGI, né, de efeitos especiais. É um filme que eu acho muito interessante, mas tem gente que não gosta nem um pouco dele. E mais recentemente, em 2016, a gente teve Kong, a Ilha da Caveira, que é uma nova versão dessa história, né? A gente tem o Kong, que aqui ele não é rei, sim, ele é o protetor da Ilha da Caveira, até que chega aos humanos, né? Então é uma história diferente, mas que pega vários elementos da história original. Bem, então é isso, galera. Esses são alguns filmes que já foram feitos aí dezenas de vezes. Tiveram algumas versões, inclusive, que eu não citei aqui, versões menos conhecidas, que foram para televisão e tal, mas essas aqui são as principais, as mais famosas. Eu quero agora ouvir a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários quais delas você já assistiu, quais são as suas favoritas. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que também é muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!